Eu nunca imaginei que um dia eu contaria isso. Mas é a minha verdade, e talvez alguém aí do outro lado esteja precisando ouvi-la. Porque, olha, quando eu digo que fui expulsa do casamento do meu próprio filho, não é exagero, não é metáfora, não é drama. É exatamente o que aconteceu. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto aquele aperto no peito, como se eu estivesse de novo ali, parada na porta, ouvindo que eu não estava na lista. Então, antes de continuar, me diz aí nos comentários, de onde você está me ouvindo? Eu me chamo Marta, tenho 57 anos, sou do Rio de Janeiro. E essa história começa numa manhã que tinha tudo para ser feliz. Eu acordei com aquele orgulho de mãe boba, sabe? Aquele sentimento que chega antes mesmo do café. Passei anos economizando, juntando tudo que podia, fazendo as contas caberem do jeito que desse, para ver o Felipe casar com dignidade. Eu paguei a decoração, o buffet, a banda, o fotógrafo, as flores importadas que eu achei um exagero. Mas ele queria, e eu queria ver meu filho feliz. Era simples assim. Saí de casa com meu vestido salmão claro, arrumadinho, nada chamativo. Eu mesma ajustei, como sempre fiz com tudo na vida. No caminho, fiquei lembrando de quando o Felipe era pequeno e me abraçava como se o mundo fosse acabar. Aquelas memórias que a gente guarda num canto do coração para quando a vida fica pesada. E eu carregava todas elas comigo enquanto chegava no salão. Quando parei na entrada da festa, senti que o coração apertou de um jeito bom. A música, as luzes, as pessoas chegando elegantemente, tudo aquilo que eu ajudei a construir. Entreguei meu nome para a recepcionista com um sorriso que vinha direto da alma, mas ela franziu a testa, olhou a lista, olhou para mim e soltou aquele: "Desculpa, senhora, seu nome não está aqui." Eu ri, achando que era um engano. Expliquei que era a mãe do noivo. Foi aí que a situação começou a desandar. Chamaram o coordenador. Ele olhou a lista, me olhou, pediu para eu esperar um instante. E enquanto isso, eu vi as pessoas passando por mim, felizes, tirando fotos. E eu ali, parada como se estivesse pedindo permissão para entrar numa vida que eu mesma ajudei a construir. A vergonha começou a subir, aquele calor no rosto que a gente tenta esconder. E então, Felipe apareceu. Meu coração gelou na hora. Eu esperava um abraço, um sorriso, qualquer sinal de alegria por me ver. Mas ele veio tenso, olhando para os lados, como se quisesse esconder que estava falando comigo. "Mãe, por favor, não faz isso", ele disse. Eu mal entendi a frase. "Fazer o quê?" "Eu só quero entrar, meu filho." E aí veio a frase que mudou tudo. "Você não estava na lista. A gente combinou isso." A gente? Eu não tinha combinado nada. Meu estômago revirou. Eu tentei respirar fundo, mas as palavras dele pesaram como uma porta fechando na minha cara. "Felipe, eu paguei essa festa inteira. Como é que eu não tô na lista?" Ele desviou o olhar. "E quando alguém que você ama evita te olhar, você sabe que tem coisa errada." Ele murmurou. "A Clara achou melhor assim." E ali, naquele instante, eu entendi que eu não estava só sendo excluída de uma festa. Eu estava sendo excluída da vida do meu próprio filho. Quando ele disse que a Clara achou melhor assim, parecia que alguém tinha puxado o chão debaixo dos meus pés. Eu fiquei olhando para ele, tentando encontrar no rosto do meu filho algum traço daquele menino que me abraçava forte quando tinha medo de trovão. Mas o homem na minha frente parecia um estranho treinado para me manter longe. E isso doeu de um jeito que eu nunca imaginei que pudesse doer. Aliás, deixa aqui nos comentários se você já teve a sensação de que alguém que você ama simplesmente deixou de te reconhecer. Eu respirei fundo, tentando não chorar na frente de tanta gente. Minhas mãos tremiam, mas eu me segurei como pude. "Felipe, meu filho, você realmente acha que é certo eu ficar do lado de fora do seu casamento? Depois de tudo o que eu fiz por você?" Ele ficou inquieto, olhando por cima do meu ombro, como se estivesse com vergonha de ser visto falando comigo. Foi aí que percebi uma coisa que eu não queria perceber. Ele não estava desconfortável com a situação. Ele estava desconfortável comigo. "Depois a gente conversa, mãe." Agora não. Agora não. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui aquela pessoa que espera, que entende, que deixa para depois para não incomodar ninguém. Mas naquele momento, depois, soou como uma forma bonita de dizer: "Não quero que você faça parte disso." E antes que eu pudesse responder,
Ouvi alguém me chamando pelo nome de um jeito que eu reconheci de longe. Era a voz de Eunice, a mãe da Clara. Aquela voz fina, sempre um pouco mais alta do que deveria, com aquele tom de falsa delicadeza que eu nunca engoli muito bem. Ela se aproximou devagar, sorrindo como quem já sabe que vai vencer uma discussão antes mesmo de começar. Marta, você aqui ainda? Achei que já tivesse entendido que hoje era um dia íntimo. Sabe como é? Certas presenças deixam o clima pesado. Eu senti aquilo bater em mim como uma pedra. Não foi só a frase, foi o jeito. Como se eu fosse um problema ambulante. Como se o simples fato de eu existir fosse inconveniente. Eu olhei para ela e depois olhei para o Felipe, esperando, pelo amor de Deus, que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ele permaneceu calado. Nem sequer me defendeu, nem um gesto, nem uma palavra. A Eunice continuou sorrindo, como quem se delicia com o desconforto alheio. Clara ficou muito abalada quando soube que você viria, sabia? Ela comentou que você sempre tenta roubar a atenção. E hoje é o dia dela. Eu senti um nó subir pela garganta, não de choro, mas de indignação. Porque eu nunca roubei atenção nenhuma. Eu sempre fiz questão de ficar de lado para não incomodar. Sempre. Eunice, eu não vim atrapalhar nada. Eu respondi, tentando manter a dignidade que ainda restava em mim. Eu só vim ver meu filho casar. Só isso. Ela deu um sorriso curto, quase debochado. Mas às vezes, Marta, o melhor que a gente pode fazer pela família é não estar. Aquilo foi a gota d'água. Eu olhei para Felipe, esperando que ele desmentisse, que ele dissesse que aquilo não era verdade, que aquilo não fazia sentido. Mas ele apenas suspirou e disse: Mãe, por favor, vai para casa. E ali, naquele exato segundo, eu senti como se uma porta tivesse se fechado para sempre. Não na festa, na minha vida. Eu virei as costas, segurando a bolsa, tentando dar passos firmes mesmo com as pernas trêmulas. Eu saí, mas saí sabendo que aquela história não terminaria ali, porque quando uma mãe é humilhada desse jeito, a dor vira coragem. E a coragem, mais cedo ou mais tarde, vira verdade. Quando eu saí daquele salão, a rua parecia mais fria do que realmente estava. Era como se a cidade inteira tivesse se afastado de mim, igual meu próprio filho tinha feito minutos antes. Eu caminhava devagar, tentando entender como uma mãe, que sempre fez tudo sozinha, podia terminar daquele jeito, rejeitada no dia que deveria ser um dos mais felizes da vida do filho. E, olha, eu sei que muita gente aí do outro lado entende esse sentimento de ser deixada de lado por quem a gente mais ama. Se isso já aconteceu com você, comenta aí. Às vezes, dividir a dor ajuda a gente a respirar. Eu parei na calçada, segurando minha bolsa com força, como se ela pudesse me dar algum tipo de apoio. Mas a verdade é que naquele momento, tudo o que eu tinha era eu mesma. E pela primeira vez, isso pareceu pouco. Minha cabeça estava um turbilhão. Eu tentava organizar os pensamentos enquanto engolia aquele nó que insistia em subir pela garganta. Não era só vergonha. Era uma mistura de traição, incredulidade e um vazio tão grande que parecia ocupar espaço dentro do peito. Eu abri o aplicativo para chamar um carro, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia clicar nos botões. Foi então que ouvi alguém me chamar. Uma voz suave, conhecida. Virei e vi Dona Lourdes, uma vizinha antiga que tinha sido convidada por ser amiga da família da Clara. Ela me olhou com uma expressão que misturava compaixão e choque. Marta, o que você está fazendo aqui fora? Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo e respondi com um sorriso fraco. Aconteceu. Eu não estava na lista. Ela arregalou os olhos, levou a mão à boca. Mas, como assim? Você pagou tudo, minha filha. Isso não existe. Eu senti o impacto das palavras dela, porque ouvir alguém confirmar que aquilo era absurdo tornava tudo ainda mais real. Pois é, Lourdes, aparentemente existe, eu respondi. Ela segurou meu braço com carinho e disse: Você não merece isso. Isso é maldade, Marta, maldade pura. Eu só balancei a cabeça porque qualquer palavra que eu tentasse dizer naquele momento viraria choro. Lourdes ainda insistiu para me acompanhar até em casa, mas eu preferi ir sozinha. Não queria testemunhas para o que ainda estava sentindo. Então entrei no carro
E durante o trajeto, fiquei olhando a cidade passar pela janela, como se tudo estivesse distante, desconectado de mim. E foi ali, naquele silêncio, que algo começou a mudar dentro de mim. A dor não diminuiu, mas ficou mais nítida. E quando a dor fica nítida, a gente começa a enxergar coisas que antes aceitava no automático. Comecei a lembrar de pequenas situações, comentários da Clara, olhares tortos da Eunice, decisões que Felipe tomava sem me contar, encontros de família dos quais eu esquecia de ser avisada. Fui percebendo que minha exclusão não tinha começado naquela porta do salão. Aquilo só foi o ponto final de uma história que eu ignorei por muito tempo. Quando cheguei em casa, sentei no sofá sem tirar o sapato. A casa estava silenciosa e, pela primeira vez, o silêncio não era descanso. Era um lembrete. Um lembrete de que, talvez, eu tivesse permitido que me colocassem nesse lugar. Eu sempre quis evitar conflito, sempre quis manter a paz, sempre quis não atrapalhar. E, no fim, fui apagada. Mas naquele dia, naquela noite, eu decidi que não ia mais aceitar isso. Eu lavei o rosto, respirei fundo e disse em voz alta: chega. Não sabia ainda o que eu iria fazer. Não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: eu não ia mais ficar calada. Porque quando a gente perde tudo o que achava que tinha, a única coisa que sobra é a coragem de mudar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei andando pela casa como quem tenta encontrar alguma coisa perdida no ar. A verdade é que o que eu tinha perdido estava dentro de mim. Cada vez que eu lembrava do rosto do Felipe desviando dos meus olhos, aquela dor voltava forte, como se alguém apertasse meu peito por dentro. E, olha, eu sei que muitas mães passam por isso. Aquela sensação de que criaram alguém que acabou se afastando, ou pior, que deixou de enxergar o valor da gente. Se você já se sentiu assim, comenta aí, porque nenhuma mãe deveria carregar esse peso sozinha. Sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá que eu nem percebi esfriar. O relógio marcava 2 da manhã quando a primeira coisa se tornou clara na minha mente. Aquilo não tinha sido um erro, nem um mal-entendido. Foi planejado. Alguém decidiu que eu não deveria estar lá. E meu filho aceitou. Essa parte doeu mais do que qualquer palavra dita na porta do salão. Eu precisava entender o porquê. Não para me vingar, não para arrumar confusão, mas porque nenhuma mãe merece carregar dúvidas que a corroem por dentro. Então, ainda com os olhos ardendo, eu peguei meu celular e comecei a olhar fotos antigas. Eu queria encontrar o momento exato em que o Felipe começou a se afastar. Passei por aniversários, formatura, viagens. Em todas eu estava lá, mesmo que em segundo plano. Mas nos últimos anos, as fotos foram ficando diferentes. Menos eu, mais a família dela. Menos conversas nossas, mais decisões tomadas sem mim. E em todas elas, um padrão: a presença de Eunice. Eu respirei fundo, tentando não criar teorias na minha cabeça, mas era impossível ignorar. Eunice sempre teve um jeito de se colocar como superior. Como se eu fosse desorganizada, simples demais, inadequada para estar à altura da filha dela. Clara, por sua vez, nunca perdeu a chance de dar aquela olhadinha de canto como quem julga. Eu sempre engoli seco e fingia que não via. Mas agora tudo parecia fazer sentido demais. Enquanto rolava as fotos, encontrei uma conversa antiga minha com Felipe. Uma mensagem que eu tinha mandado perguntando sobre o jantar de noivado, ao qual eu não tinha sido avisada direito. Na época ele disse que foi correria, que esqueceu. Eu aceitei, sempre aceitei. Mas agora eu via com clareza que aquele esquecimento tinha sido o primeiro empurrãozinho para me tirar de perto. Fechei o celular e fiquei encarando a parede em silêncio. E ali, naquela madrugada, eu entendi algo doloroso. Quando você não impõe limites, você vira o limite que todo mundo empurra. Eles foram testando até onde eu ia. E eu, com medo de perder meu filho, fui aceitando cada migalha, até sobrar nada. No dia seguinte, eu acordei com o rosto inchado, mas com uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Peguei meu caderno velho, aquele onde eu anotava contas e tarefas, e escrevi na primeira página: tudo o que eu sei e tudo o que preciso descobrir. Era um jeito de colocar ordem na minha mente, de transformar a dor em clareza. Eu precisava de respostas. E sabia exatamente por onde começar, entendendo qual era o papel de Eunice nisso tudo.
porque se havia alguém que sempre quis me tirar de cena, era ela. E eu tinha a sensação de que o que aconteceu no casamento era só a ponta de algo muito maior. Algo que eu, finalmente, estava disposta a enfrentar. No dia seguinte, depois de organizar meus pensamentos naquele caderno velho, eu percebi que não dava mais para continuar vivendo no automático. A dor que eu senti no casamento do Felipe não ia passar sozinha. E mais importante, ela não tinha começado ali. Aquilo era só a consequência final de uma história que eu tinha deixado correr solta por muito tempo. Então, com o coração ainda apertado, eu me vesti e decidi sair de casa. Não para criar confusão, mas para buscar respostas. E antes de continuar, me conta aí. Você já sentiu que precisava entender algo que te machucou, mesmo que doesse ainda mais? Eu caminhava devagar pelas ruas do bairro, tentando escolher por onde começar. Não fazia sentido falar com a Clara. Ela nunca me respondeu com sinceridade. Muito menos com o Felipe. Ele, naquele momento, era o que mais me doía. Então restava a pessoa que sempre fez questão de estar presente quando não precisava e ausente quando devia. Eunice, a mãe perfeita da noiva. A mulher que parecia ter decorado meu nome não por educação, mas por conveniência. Passei o caminho inteiro lembrando de situações que antes eu não enxergava direito. Como aquela vez em que ela comentou, num jantar, que o Felipe merecia conviver com pessoas mais instruídas. Ou quando ela disse diante de todos que a Clara teria uma vida muito mais organizada se não fosse certas influências. Na época, eu tinha engolido seco, fingido que não ouvi. Hoje, cada frase parecia uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Cheguei ao prédio dela com o coração acelerado. Eu não era o tipo de pessoa que bate na porta dos outros para tirar satisfação. Nunca fui, mas naquele dia, eu precisava ouvir da boca dela o que estava por trás de tudo. Subi o elevador respirando fundo e toquei a campainha. Quando ela abriu a porta, me olhou como quem vê uma visita inconveniente. Marta, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com aquele tom doce demais que nunca enganou ninguém. Eu respondi com a voz firme, mesmo com as mãos geladas. Aconteceu sim, Eunice. Eu vim conversar com você sobre o que aconteceu no casamento. Ela arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa, como quem está sendo injustamente acusada. Ué, mas eu pensei que você tivesse entendido. Aquilo foi uma decisão do Felipe e da Clara. Não teve nada a ver comigo. Eu segurei o impulso de rir. Eunice, você sempre teve opinião em tudo. Em absolutamente tudo que envolvia o Felipe e a Clara. Quer realmente que eu acredite que justo num assunto desse tamanho você não opinou? Ela cruzou os braços, apoiando no batente da porta. Olha, Marta, se você quer saber, eu apenas aconselhei. A noiva não queria conflitos no casamento. E você, às vezes, é intensa demais. Intensa. Essa palavra caiu em mim como uma pedrada. Eu, que sempre fui discreta demais, agora era intensa, porque apareci no casamento do meu próprio filho? Respirei fundo e respondi. Eu só quero entender, Eunice. Por que você acha que eu não deveria estar lá? O que eu fiz para vocês? Porque, até onde eu sei, tudo o que eu fiz foi ajudar. Ela desviou o olhar, mexendo no anel como quem tenta ganhar tempo. E aí, finalmente soltou. A Clara não gosta da maneira como você se envolve. Ela acha que você passa dos limites. Então, decidimos que seria melhor assim. Decidimos. Ela disse isso com tanta naturalidade que eu senti minhas pernas fraquejarem. Não era sobre o casamento, era sobre tudo. Eles tinham decidido juntos me excluir. Aí eu entendi. Aquilo não era um tropeço, era um plano. E naquele instante, embora doesse, eu percebi que a verdade estava começando a aparecer. E que eu ainda não fazia ideia do tamanho dela. Saí do prédio da Eunice com a sensação de estar carregando um peso novo, diferente do que eu levei para lá. Não era tristeza. Era um tipo de lucidez que vinha acompanhada de uma pontada incômoda, como se eu tivesse finalmente tirado uma venda que eu usei por anos. Caminhei até a esquina devagar, deixando o vento bater no meu rosto, tentando organizar o turbilhão dentro de mim. E antes de eu continuar, me diz aí, você já percebeu alguma verdade sobre alguém da sua família? Tarde demais? Enquanto esperava o sinal abrir,
Minha mente voltou a momentos que antes pareciam pequenos, mas agora faziam sentido demais. Como aquela vez em que Felipe cancelou um almoço nosso dizendo que estava cansado, e no mesmo dia postou foto jantando com a família da Clara. Ou quando ele começou a falar comigo como quem fala com uma tia distante, sempre apressado, sempre medindo palavras. Na época, eu achei que era a correria da vida adulta. Hoje, eu via que aquilo tinha sido construção. Respirei fundo e decidi ir até a praça perto de casa. Sempre fui para lá quando precisava pensar. Sentei no mesmo banco onde muitas vezes esperei o Felipe sair da escola, e ali, no silêncio da manhã, minha cabeça ficou mais clara. O que Eunice disse ecoava. Vocês sempre fizeram o Felipe se sentir responsável. A frase machucava, mas também me fazia pensar. Será que, sem perceber, eu tinha segurado meu filho mais perto do que deveria? Será que, tentando proteger ele da vida, eu deixei espaço para que outros ocupassem posições que eu deixei abertas? Mas aquilo não tirava a culpa deles. Não justificava o que fizeram no casamento. Ninguém merece ser apagado. Ninguém merece ser tratado como problema. Enquanto eu olhava para o chão, vi uma mensagem chegar no celular. Era da Lourdes, vizinha. Marta, você tá bem? A festa ontem? Deu para perceber que tinha algo errado. Eu respirei fundo e respondi. Depois eu te conto. Mas fiquei com aquela sensação de que mais gente tinha percebido coisas que eu não vi. Foi então que algo me deu um estalo. Se eu queria entender o que tinha acontecido, eu precisava parar de buscar respostas só com quem me excluiu. Eu precisava ouvir alguém que tivesse visto tudo de fora. Alguém que estivesse na festa. Alguém que tivesse escutado, observado, percebido. E a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi Camila, prima distante do Felipe, do lado do pai dele. Ela sempre gostou de mim e sempre teve um olhar atento para detalhes. Eu lembrava de ter visto o nome dela na lista de convidados e, diferentemente da família da Clara, Camila jamais fingiria que nada aconteceu. Levantei do banco com uma decisão firme. Peguei o celular e mandei mensagem. Camila, você estava no casamento ontem? Você pode falar comigo? Ela respondeu em 5 minutos. Tia Marta, posso sim. A senhora tá bem? Tem coisa que eu preciso te contar. Meu coração acelerou. Tinha algo ali. Algo grande, algo que talvez explicasse mais do que Eunice teve coragem de admitir. Eu respirei fundo e mandei. Vamos conversar. Agora. E naquele instante, eu soube que a verdade estava começando a se abrir, e eu já não tinha medo dela. A resposta da Camila ficou martelando na minha cabeça. Tem coisa que eu preciso te contar. Aquilo podia significar qualquer coisa, mas pelo tom, eu sabia que não era pouca coisa. Marquei de encontrá-la numa cafeteria perto de onde ela trabalhava. Um lugar simples, tranquilo, onde ninguém ficaria reparando demais. Antes de sair de casa, me olhei no espelho e percebi que havia algo diferente em mim. Não era a aparência, era a postura. Eu estava cansada, machucada, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava firme. Cheguei alguns minutos antes e me sentei perto da janela. Ficava observando o movimento da rua, tentando adivinhar o que Camila sabia. E antes de continuar, me conta, você já sentiu aquele frio na barriga antes de descobrir algo que pode mudar tudo? Porque era exatamente isso que eu sentia, uma mistura de medo e necessidade de saber. Quando Camila entrou, me achou rápido. Veio até mim com um abraço apertado, daqueles que a gente não recebe há anos. Só esse abraço já me desmontou por dentro. Tia, eu fiquei mal o dia inteiro ontem. Foi horrível ver aquilo acontecer, ela disse com os olhos cheios d'água. Eu segurei sua mão e respondi. Camila, eu só quero a verdade. O que aconteceu lá dentro? Ela respirou fundo antes de falar. Tia, eu não sei por onde começar, mas a senhora precisa saber que aquilo foi combinado. Não foi de última hora. Não foi confusão. Eles planejaram sua ausência. Meu coração deu um salto dentro do peito. Eles quem? Perguntei. Camila hesitou, mas disse. A Clara, a mãe dela. E o Felipe concordou. Eu senti um aperto subir até a garganta, mas deixei ela continuar. Eu ouvi a Clara conversando com a mãe horas antes da festa começar. Elas falavam de como seria melhor se a senhora não estivesse lá, que a senhora trazia energia pesada,
que poderia deixar o Felipe tenso. E tia? Ela baixou o olhar. Elas disseram que o casamento precisava ter o clima que elas sonharam, não o clima de compromissos antigos. Compromissos antigos. Meu papel como mãe, minha história com meu filho, tudo reduzido a isso, um compromisso antigo. Camila, o Felipe, ele sabia disso? Ela assentiu devagar. Ele não queria excluir a senhora no começo. Eu ouvi ele discutindo com a Clara uns dias antes. Ele dizia que seria cruel. Mas a Clara chorou, fez drama, disse que ele precisava escolher o que era melhor para os dois. E a senhora sabe como o Felipe é. Ele não aguenta ver ninguém chorar. Meu peito queimou. Eu conhecia esse traço do meu filho. Sempre foi sensível às emoções dos outros. E ao que parecia, essa sensibilidade estava sendo usada contra ele e contra mim. Eunice falou o quê? Perguntei. Camila respirou fundo. Ela disse que a senhora iria roubar a atenção, que ia causar. E a Clara concordou. Foi aí que decidiram colocar só o nome da família dela na mesa de organização da festa. Eu fechei os olhos, sentindo a verdade entrar como um vento gelado. Não era só rejeição, era estratégia, era apagamento. Tem mais uma coisa, Camila disse, quase sussurrando. Eu abri os olhos. No final da festa, a Clara comentou com algumas amigas que agora, com o casamento, seria mais fácil afastar influências indesejáveis da vida do Felipe. Influências indesejáveis. Era quase irônico. Eu passei 30 anos criando aquele menino com amor, dedicação, sacrifício, e agora eu era uma influência indesejável. Eu respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Obrigada por me contar, minha filha, eu disse, apertando a mão dela. Isso pode doer, mas eu precisava dessa verdade. Camila me abraçou de novo e sussurrou. Tia, a senhora não merece isso. Mas agora a senhora sabe onde pisa. E isso muda tudo. E realmente mudava. Porque, com a verdade nas minhas mãos, eu não era mais apenas uma mãe ferida. Eu me tornava, pela primeira vez, uma mulher pronta para decidir o próprio caminho. E ao sair daquela cafeteria, eu senti que algo dentro de mim finalmente tinha acordado. E não ia dormir de novo. Saí da cafeteria com as palavras da Camila ecoando dentro de mim como um tambor. Influências indesejáveis. Era incrível como uma frase podia desmontar uma vida inteira de dedicação. Eu andei algumas quadras sem nem perceber para onde estava indo, só tentando organizar o que eu tinha acabado de ouvir. Não era mais uma sensação, não era uma dúvida, não era interpretação errada. Era fato. Clara, Eunice e, por mais que doesse admitir, o meu próprio filho tinham tomado uma decisão consciente e planejada para me excluir da vida dele. Não da festa, da vida. Eu parei numa esquina qualquer e encostei na parede, respirando fundo. E antes de seguir, me diz aí, você já descobriu algo que te abriu os olhos de um jeito que não dá mais para voltar para o ponto anterior? Porque foi exatamente isso que eu senti. Um caminho sem retorno. Uma porta que, depois de aberta, nunca mais fecha. Enquanto eu estava ali, o celular vibrou. Era uma mensagem da Lourdes. Marta, passou aqui uma pessoa procurando por você. Meu coração acelerou. Quem? Perguntei. A mãe da Clara, a Eunice. Eu fechei a mão. Que coincidência curiosa. Ou talvez não fosse coincidência nenhuma. Eunice aparecer na minha rua justo no dia seguinte ao casamento e justamente agora que a verdade tinha começado a surgir, não podia ser acaso. Ela disse o que queria? Perguntei. Lourdes respondeu. Disse que precisava urgente conversar com você para aliviar tensões. Eu quase ri. Aliviar tensões? Vinda de quem passou anos criando tensões silenciosas, fofocas sussurradas e comentários venenosos que todo mundo fingia não ouvir? Não, aquilo não era pedido de paz. Aquilo era movimento de quem percebeu que eu tinha saído da posição de quem aceita tudo calada. Respirei fundo e respondi para Lourdes. Se ela voltar, diga que eu mesma falo com ela. Guardei o celular e continuei andando. Um passo depois do outro, sem pressa, mas com firmeza. Eu precisava pensar no meu próximo movimento, mas não queria agir no calor da emoção. Tudo que é feito na pressa costuma sair torto.
E eu não queria mais nada torto na minha vida. Passei num mercado, comprei algumas coisas para casa e, enquanto empurrava o carrinho entre as prateleiras, minha mente começou a puxar fios antigos, lembranças que eu nunca tinha parado para questionar. Como a vez em que Clara convenceu Felipe a vender o carro que eu tinha ajudado a comprar porque não combinava com o estilo deles. Ou quando Eunice comentou, rindo, que o Felipe só não tinha uma vida mais organizada porque cresceu com uma mãe que fazia tudo por ele. Na época, eu deixei passar. Hoje, cada frase soava como parte de um plano maior: afastá-lo de mim. Voltei para casa com o coração pesado, mas pela primeira vez carregando também um pouco de força. Uma força que eu achava que tinha perdido. Assim que entrei, o silêncio da casa me envolveu como uma coberta fria. Coloquei as compras na mesa e fiquei parada olhando para o nada. A verdade é que eu não sabia o que viria a seguir. Eu não tinha um plano pronto. Mas eu tinha algo ainda mais importante. A certeza de que eu não ia mais permitir que decidissem minha vida por mim. E foi então que ouvi a campainha. Meu corpo inteiro ficou alerta. Fui até a porta devagar, já imaginando quem poderia ser. Quando olhei pelo olho mágico, senti meu peito apertar. Era o Felipe, de terno ainda, com o rosto cansado, e com algo no olhar que eu não via desde que ele era criança. Dúvida, hesitação, talvez arrependimento, talvez medo. Respirei fundo, coloquei a mão na maçaneta. A história estava prestes a virar outra página, e eu não sabia se estava pronta. Mas eu ia abrir aquela porta, porque finalmente eu não tinha mais medo da verdade. Quando eu abri a porta, o Felipe estava ali, parado, como se estivesse debatendo consigo mesmo se deveria realmente ter vindo. Ele parecia menor, apesar do terno alinhado, bagunçado por dentro de um jeito que não dava para esconder. Eu fiquei olhando para ele sem dizer nada, esperando que fosse ele a quebrar o silêncio dessa vez. E antes de continuar, me diz: você já teve vontade de ouvir uma explicação que também te assustava? Porque eu estava exatamente assim, dividida entre querer respostas e temer que elas fossem ainda piores que as suspeitas. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse com uma voz que eu conhecia bem. Era a mesma que ele usava quando era adolescente e sabia que tinha feito besteira. Eu abri espaço para ele entrar, mas não fiz nenhum gesto acolhedor. Não porque eu não o amasse, mas porque ainda existia uma ferida aberta, queimando dentro de mim. Pode falar, eu respondi, mantendo a calma que eu esperava que me protegesse de qualquer nova dor. Ele deu alguns passos pela sala, olhando em volta como quem busca um canto seguro. Eu sei que o que aconteceu ontem foi horrível. E eu sei que você tá magoada comigo. Magoada? Aquilo quase me fez rir. A palavra era pequena demais para o que eu sentia, mas deixei ele continuar. Eu fiquei pressionado, mãe. Eu não sabia o que fazer. Me apoiei no sofá, observando cada detalhe do rosto dele. Felipe, você é um homem casado agora. Pressionado por quem? Ele engoliu seco. E quando a gente ama, a gente percebe esses detalhes. A Clara, ela disse que estava muito ansiosa, que não queria nenhum problema no dia. Ela disse que você poderia causar um clima, que poderia chorar, que poderia, enfim, exagerar. Meu peito queimou. Então era isso. Uma ameaça ao clima perfeito dela. E você acreditou nisso? Perguntei. Ele hesitou. Eu não queria deixá-la nervosa. Ela começou a chorar. Disse que era o sonho dela, que aquele dia era único. E eu não queria estragar nada. Estragar? Repeti, sentindo a palavra ferir como uma agulha. Felipe, você acha que a minha presença, seria capaz de estragar seu casamento? Ele passou a mão no rosto. Mãe, não é isso. É que vocês duas não se dão bem. E eu não queria conflito. Eu quis evitar problemas. Balancei a cabeça devagar. A ficha caiu com um peso que quase me derrubou. Então, para evitar problemas, você escolheu me humilhar? Ele arregalou os olhos. Não foi isso. Eu não queria que aquilo acontecesse daquele jeito. Eu achei que você fosse entender ou que, sei lá, que não fosse aparecer. Eu senti um estalo por dentro. Não aparecer? No casamento do meu filho? Depois de pagar tudo? Depois de criar você sozinha? Ele ficou sem reação. Apenas baixou os olhos como um menino repreendido. Mas eu não tinha mais espaço para consolar. Não dessa vez. Felipe,
Você realmente achou que eu ficaria em casa quieta enquanto vocês viviam um momento que eu ajudei a construir? Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Olha, mãe, eu sei que parece injusto, mas a Clara me convenceu de que seria melhor assim. Ela disse que você sempre toma a atenção para você, que você sempre coloca suas emoções na frente das situações. Ali eu percebi. Clara vinha plantando essa ideia há muito tempo. Sobre mim, sobre quem eu era, sobre meu papel como mãe. E o Felipe simplesmente acreditou. Eu respirei fundo, muito fundo, para não deixar minha voz tremer. Felipe, você sabe quem eu sou. Você sabe o quanto eu fiz por você. Você sabe o quanto eu estive do seu lado. Então me responde uma coisa, olhando nos meus olhos. Você acha mesmo que eu sou o tipo de pessoa que estraga a felicidade dos outros? Ele levantou o olhar devagar. Havia lágrimas ali. Eu não sei mais, mãe. E essa resposta doeu mais do que todas as anteriores. Porque ali eu entendi que ele não apenas duvidou de mim. Ele deixou que alguém o convencesse de que eu era uma ameaça. Eu respirei e disse apenas: então agora a gente tem um problema maior do que o casamento, Felipe. A sala ficou num silêncio pesado, como se o ar tivesse engrossado entre nós dois. E pela primeira vez, eu senti que aquilo não seria uma conversa rápida. Aquilo era o início de um acerto de contas que estava atrasado há anos. O silêncio que tomou conta da sala depois que o Felipe disse que não sabia mais, parecia crescer entre nós dois, como se tivesse enchendo o espaço. Eu olhei para ele, tentando entender como aquele menino que eu criei com tanta dedicação tinha virado um homem incapaz de reconhecer quem eu realmente sou. E antes de continuar, me diz aí, você já olhou para alguém que ama e sentiu que a pessoa simplesmente não te enxerga mais? Sentei no sofá lentamente, respirando fundo para não deixar minha voz falhar. Ele ficou em pé, inquieto, andando de um lado para o outro. Parecia perdido dentro da própria casa. Da minha casa. Eu perguntei, tentando não soar dura demais. Felipe, você acha mesmo que eu seria capaz de estragar seu casamento? Ele não conseguiu me responder de imediato. Passou a mão no rosto, nervoso, e disse que tinha ficado confuso, que a Clara vivia falando que eu deixava ela mal com meus comentários. Eu fiquei olhando para ele, esperando um exemplo, qualquer um. Mas ele apenas gaguejou, sem conseguir lembrar de nenhum. A verdade bateu forte em mim. Ele não tinha memórias, só influências. Expliquei com calma que ele estava repetindo ideias que não eram dele, e ele abaixou a cabeça. Disse que estava cansado, que a Clara chorou, que pediu para ele não estragar o sonho dela. E ali, naquele instante, eu percebi que a chantagem emocional não vinha de ontem. Era padrão, era senha, era ferramenta. E ele caía sempre. Quando ele disse que não queria conflito, eu senti uma pontada no peito. Esfreguei as mãos tentando aquecer a coragem que eu precisava para aquela conversa. Filho, evitar conflito não é o mesmo que evitar injustiça. Ontem, você aceitou uma injustiça. O'Neil engoliu seco e, pela primeira vez naquele dia, me olhou nos olhos sem fugir. Havia vergonha ali. Ele tentou me explicar que tinha imaginado que, depois, poderia conversar comigo, que eu entenderia. Eu senti uma mistura de riso e tristeza subir na garganta, como se o amor de uma mãe fosse tão incondicional que aguentaria qualquer coisa. E, de certa forma, eu aguentei. Até ontem, quando perguntei se ele realmente acreditava que eu era uma ameaça ao casamento dele, ele disse quase num sussurro que não sabia mais em quem acreditar. E essa frase me feriu mais do que qualquer gesto. Não porque ele duvidou de mim, mas porque eu percebi que alguém estava moldando a imagem que ele tinha da própria mãe. Respirei fundo, tentando não desabar. Felipe, eu te criei sozinha. Eu fiz tudo o que pude para te dar o melhor. E você sabe disso. Então olha para mim e me diz: você acredita que eu faria qualquer coisa para prejudicar você? Ele demorou alguns segundos até finalmente levantar os olhos. Mãe, eu não sei. A Clara me disse tantas coisas. Aí a verdade ficou clara. Não era só influência, era manipulação. Senti um peso sair de dentro de mim quando falei. Então o problema é maior do que o casamento, Felipe. Ele parou na minha frente, sem conseguir continuar andando. Perguntou com a voz embargada o que deveria fazer agora. Pela primeira vez, parecia realmente disposto a ouvir.
Eu disse que agora ele precisava escutar toda a verdade. Não só a minha, mas a que vinha de fora, de quem estava vendo tudo sem participar do jogo. E contei que a Camila tinha me procurado. O rosto dele mudou na hora. A tensão subiu. Ele perguntou o que elas tinham dito, o que tinham feito. Eu avisei que a verdade iria doer. Ele respirou fundo e respondeu: Eu tô pronto, mãe. Eu não sabia se ele estava mesmo, mas eu estava. Porque pela primeira vez, eu tinha parado de ter medo de perder meu filho e começado a ter medo de perder a mim mesma. Eu respirei fundo antes de começar a contar para o Felipe o que a Camila tinha me dito. Não queria despejar tudo de uma vez, porque eu via no rosto dele que ele estava no limite, confuso, magoado e pela primeira vez realmente aberto a ouvir. Sentei na beira da poltrona e falei com calma, mesmo com a voz tremendo por dentro. Disse que a Camila ouviu conversas que não eram para serem ouvidas, que viu atitudes que eu nunca teria imaginado. E antes de continuar me diz: Você já se preparou para revelar algo que sabe que vai partir alguém ao meio? Ele ficou me encarando, tenso. Então eu disse que a Clara e a Eunice tinham combinado que seria melhor eu não estar no casamento. Expliquei que isso não foi improviso, não foi emoção do momento. Foi planejado. Vi o rosto dele mudar na hora, como se tivesse levado um golpe invisível. Ele me perguntou se eu tinha certeza, e eu respondi que sim, porque a Camila não tinha motivo para inventar nada. E acrescentou que tinha ouvido a Clara dizer que minha presença traria energia pesada. Felipe recuou como se a frase tivesse atingido ele fisicamente. Eu aproveitei o momento de silêncio e contei sobre a parte mais dolorosa, que elas me viam como compromisso antigo, algo que não combinava com o novo estilo de vida deles. Vi a expressão dele ir de confusão para incredulidade e de incredulidade para vergonha. Ele colocou as mãos na cabeça, caminhou de um lado para o outro, dizendo que não fazia ideia de que estavam falando desse jeito. Mas eu sabia. Em algum nível, ele sempre desconfiou. Ele só não queria olhar. Quando disse que a Clara falou para as amigas que depois do casamento ficaria mais fácil afastar influências indesejáveis, Felipe parou de andar. Ficou imóvel. Ele me olhou com um choque tão profundo que doeu em mim também. E eu completei, com toda a sinceridade do mundo, que essa influência indesejável era eu, a mãe dele, a pessoa que mais o amou na vida. Ele se sentou no sofá como se as pernas tivessem falhado. Mãe, eu não acredito que a Clara falou isso. Não acredito. Mas no fundo, eu vi no olhar dele que acreditava sim. Talvez não na frase exata, mas no sentimento que ela carregava. E isso machucou mais do que a própria frase. Eu disse: Filho, você não percebeu que, aos poucos, ela te afastou de mim? Não percebeu que você parou de vir aqui, parou de me ligar, parou de dividir sua vida comigo? Ele não respondeu. E o silêncio dele já era resposta. Então acrescentei: Isso foi acontecendo devagar, para você não notar. Mas eu senti. E ontem foi o ápice. Ele levou as mãos ao rosto e ficou assim por uns segundos, como quem tenta segurar um desastre interno. Quando finalmente falou, a voz saiu embargada. Disse que se sentia tolo, que não imaginava que podia estar sendo manipulado. Falou que achava que estava protegendo a Clara, mas que agora percebia que era abrindo mão da própria mãe. Eu ouvi tudo sem interromper, mas dentro de mim algo se mexia. Não era satisfação, era tristeza misturada com alívio. Tristeza pelo que ele tinha deixado acontecer. Alívio porque ele finalmente estava enxergando. Falei para ele que eu não queria que ele escolhesse entre nós duas. Nunca quis. O que eu queria e precisava era respeito. Era reconhecimento. Era um lugar na vida dele. Ele assentiu devagar, como quem escuta pela primeira vez algo que deveria ter ouvido anos antes. Eu finalizei dizendo que, a partir dali, ele precisava tomar decisões não baseadas no choro da Clara, nem nas opiniões da Eunice, mas na verdade, naquilo que era justo. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, e me disse com sinceridade: Mãe, eu não sei como consertar isso, mas eu quero tentar. E naquele momento, mesmo com todo o estrago, eu senti pela primeira vez desde o casamento que algo importante estava voltando para o lugar. Eu não sabia ainda qual ia ser o próximo passo,
Mas eu sabia que a conversa que viria depois daquela não seria simples. E provavelmente aconteceria com mais gente presente. Depois que o Felipe disse que queria tentar consertar, a sala ficou num silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio duro de afastamento. Era um silêncio cheio de coisas que ainda precisavam ser ditas, mas que finalmente tinham espaço para existir. Eu respirei fundo e senti um peso saindo devagar das minhas costas. Não era perdão completo, ainda não, mas era o primeiro passo para algo que eu achei que jamais aconteceria. A tentativa dele de me ouvir sem defesas, sem desculpas prontas, sem a influência de ninguém. Eu percebi que se eu queria que aquilo realmente mudasse, eu precisava ser honesta até o fim. Disse para ele que a conversa não poderia terminar ali, que ele precisava falar com a Camila também, não só comigo. Era importante ouvir outra voz além da minha, uma voz neutra, alguém que viu de fora. Ele concordou, um pouco nervoso, mas concordou. Então marcamos de conversar com ela mais tarde. Antes disso, porém, eu queria que ele entendesse algo essencial sobre tudo aquilo. Expliquei que não estava lutando contra a Clara ou contra a família dela, mas contra o apagamento, contra o jeito silencioso com que eles, pouco a pouco, me tiraram do lugar de mãe. Felipe ouviu tudo quieto, olhando para as próprias mãos, como se só então estivesse percebendo o quanto perdeu por não ter me ouvido antes. E antes de continuar, comenta aí. Você já teve que ensinar alguém que te machucou a reconhecer o próprio erro? Eu disse para ele que a Clara não era o problema sozinha. O problema era a dinâmica que os dois alimentaram. Ele tentando evitar conflitos, ela manipulando as emoções dele. E eu, lá atrás, sempre cedendo espaço para não parecer invasiva. Foi uma combinação perfeita para me tirar do centro da vida dele sem que ninguém percebesse. Ou sem que ele quisesse perceber. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, até finalmente dizer que, agora, ao olhar para trás, percebia mesmo que tudo tinha sido gradual. Uma mensagem deixada para depois, um almoço desmarcado, uma decisão tomada com pressa. E quando via, eu tinha virado uma figurante. E ouvir isso da boca dele doeu de um jeito estranho. Doeu porque era verdade, mas também trouxe um tipo de alívio. Às vezes, o que machuca não é só a dor, é o silêncio sobre ela. Ele perguntou se eu achava que a Clara tinha feito tudo isso por maldade. Pensei bem antes de responder. Disse que não achava que era algo tão simples. A Clara vinha de uma família onde tudo era controle, aparência, organização. Talvez ela visse o Felipe como algo que precisava se encaixar. E qualquer coisa que fugisse desse padrão, inclusive eu, era um incômodo. Mas isso não justificava e não diminuía o estrago. Felipe ficou quieto, processando tudo. Quando levantou a cabeça, disse que precisava falar com ela, que precisava entender de verdade o que estava acontecendo, que talvez fosse a primeira vez em anos que ele encararia a Clara sem medo de deixá-la chateada. Uma parte de mim ficou apreensiva, aquela mãe antiga que quer proteger, que quer evitar conflito, que quer manter a paz, mesmo quando a paz é falsa. Mas outra parte, a parte que renasceu depois daquela porta fechada no casamento, sabia que era necessário. Antes de sair, ele me abraçou. Um abraço apertado, longo, que parecia pedir desculpas sem palavras. Eu fechei os olhos e senti os anos todos passando ali, entre nós dois. Mas quando ele se afastou, percebi algo novo no olhar dele. Determinação. Ele ia falar com ela. Ia mesmo. Quando a porta se fechou atrás dele, eu sentei no sofá e senti minhas mãos tremendo. Não de medo, mas de expectativa. Pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente parecia difícil, mas possível. E, mal sabia eu, aquele encontro entre eles seria o início de uma verdade ainda maior. Uma verdade que nem eu, nem ele, nem ninguém da família estava preparada para encarar. Depois que o Felipe saiu da minha casa, eu fiquei parada um tempo olhando para a porta fechada, como se ela ainda guardasse um pedaço da conversa que tínhamos acabado de ter. Era estranho sentir esperança e medo ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria acreditar que ele realmente ia enfrentar tudo aquilo de frente. A outra parte, machucada demais, tinha receio de que ele recuasse diante da primeira lágrima da Clara. E antes de continuar, me diz aí,
Você já teve medo de que alguém que você ama caísse de novo no mesmo erro? Andei pela sala tentando organizar a cabeça. Eu não queria acompanhar aquela conversa entre eles. Não queria influenciar, nem queria ouvir pela metade. Ele precisava viver aquilo sem a minha presença, sem minha sombra, sem minha dor. Era entre ele e a verdade que ele vinha evitando há anos. Então, deixei que ele seguisse. Mas confesso, cada minuto parecia uma eternidade. Cerca de 40 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Mãe, posso voltar para falar com você? É importante. Meu coração disparou. Algo tinha acontecido, e não parecia pequeno. Respondi que sim, claro, e fiquei esperando. Ele chegou rápido, sem demora, e quando entrou, eu percebi nos olhos dele que alguma coisa tinha quebrado lá dentro. Eu falei com a Clara. Ele começou, sem rodeios. A voz estava firme, mas havia algo de cansado nela. Eu fiz sinal para ele sentar e ele nem hesitou. E aí? Perguntei. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a colocar para fora uma verdade que vinha segurando há muito tempo. Disse que conversou com a Clara na casa deles e que quando ele mencionou o que Camila tinha me contado, ela primeiro negou, depois desviou, depois começou a chorar, dizendo que era mentira, que eu estava inventando intriga. Mas Felipe, dessa vez, não engoliu. Contou que insistiu, que pediu exemplos concretos de coisas que fiz que teriam deixado ela mal, e que, como eu imaginei, ela não tinha nenhum. Só frases soltas, impressões, sentimentos que, no fim das contas, não justificavam nada. Ela disse que você me prende emocionalmente, ele contou. Que você sempre dá um jeito de me fazer sentir culpado. Eu senti uma fisgada no peito. Não por mim, mas por ele. E você acredita nisso? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Disse que percebeu que aquilo eram palavras dela, não dele. Que nunca se sentiu preso comigo. Que na verdade sempre foi o contrário. Eu soltei ele cedo demais, muitas vezes às custas de mim mesma. E então ele me disse algo que eu não esperava ouvir tão cedo. Mãe, eu acho que a Clara tem medo de você. Não porque você faça algo errado, mas porque você lembra ela de que eu tive uma vida antes dela. E ela quer controlar tudo, até isso. Aquilo caiu em mim como um estalo. Não porque eu não soubesse, eu já desconfiava, mas porque finalmente ele tinha enxergado. O que veio em seguida me surpreendeu mais ainda. Eu confrontei ela sobre o casamento. Perguntei se ela realmente queria que você ficasse de fora. Ele passou a mão no rosto, cansado. Ela disse que sim, que aquele dia era dela, que você deixaria ela nervosa, que eu tinha que apoiar ela. E quando eu disse que não concordava, ela ficou fora de si. Meu coração apertou, mas eu deixei ele continuar. Ele contou que Clara começou a gritar, dizendo que ele estava sendo ingrato com ela, que eu sempre fui uma ameaça, que ele precisava cortar laços emocionais para construir uma família nova. Isso me deixou sem fala por alguns segundos. Ouvir isso vindo da própria esposa dele, aquilo mudava muita coisa. Felipe disse que, pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não de mim, mas do quanto deixou essa situação crescer ao ponto de perder o controle da própria vida. E acrescentou, num tom que me deixou arrepiada. Mãe, eu não sei se eu reconheço mais quem ela é. Eu fiquei olhando para o meu filho, vendo nele o peso de anos de manipulação desmoronando todo de uma vez. E percebi que aquela dor que ele estava sentindo era necessária. Era o começo da cura. Ele respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Mãe, eu vou conversar com a Eunice. Eu quero saber até onde isso foi. Quero saber o quanto ela influenciou. Naquele momento, senti que a história estava entrando num território muito mais profundo. E mais perigoso também. Porque enfrentar a Clara já era duro, mas enfrentar a mãe dela, isso mexeria com outra estrutura. A estrutura que sustentava toda essa dinâmica. Quando o Felipe disse que queria falar com a Eunice, eu senti um arrepio estranho. Não era medo por mim. Era por ele. Porque eu sabia que aquela conversa não seria simples, nem educada, nem breve. Eunice não era do tipo que se abalava fácil. Pelo contrário. Ela era acostumada a estar sempre no controle, sempre com a última palavra, sempre parecendo a pessoa mais equilibrada da sala, mesmo quando estava plantando intrigas. E antes de continuar, me diz,
Você já viu alguém da sua família enfrentar uma pessoa que sempre dominou tudo? Eu respirei fundo e falei que se ele quisesse ir, ele precisava ir preparado para ouvir coisas duras, mentiras, distorções. Ela não vai admitir de cara, eu avisei. Ela vai inverter tudo. Ele assentiu, dizendo que já esperava por isso. Mas eu via no olhar dele que ele só tinha entendido metade do tamanho da tempestade que estava prestes a enfrentar. Ele saiu decidido, e eu tentei me manter calma, embora cada minuto parecesse se arrastar. Caminhei pela casa, fiz café, lavei a louça que nem estava suja, tentei ler alguma coisa, mas a cabeça não saía da conversa que estava acontecendo naquele exato instante. Eu sabia que a Eunice não deixaria barato. Ela não era mulher de recuar quando alguém descobria o que ela fazia por trás das cortinas. Mas também sabia que meu filho precisava viver aquilo. Era necessário. Era parte de acordar. Depois de quase 2 horas, o celular vibrou. Uma mensagem dele. Mãe, posso ir aí? Preciso falar com você. Meu coração acelerou. Respondi imediatamente que sim. E o que aconteceu depois eu não poderia ter imaginado. Felipe chegou pálido. Parecia ter visto um fantasma. Quando entrou, tirou o celular do bolso e o colocou na mesa, como se aquele pequeno objeto tivesse ficado pesado demais para carregar. Mãe, ele disse com a voz baixa, a senhora tinha razão, e tinha mais coisa que a gente não sabia. Senti um frio na barriga. Pedi para ele sentar e me contar tudo devagar. Ele disse que chegou na casa da Eunice disposto a ouvir a versão dela, mas que desde o início ela estava defensiva. Disse que ela tentou colocar a culpa em mim, dizendo que eu era emocional demais, difícil de lidar, que sempre deixava a Clara desconfortável. Ele disse que ouviu tudo sem rebater, deixando ela falar. Até que ele perguntou diretamente: por que a minha mãe não estava na lista do casamento? Ele contou que ela tentou desviar, dizendo que foram decisões práticas, que a lista estava cheia, que não fazia sentido ter pessoas que causariam tensão. E então, quando ele insistiu, ela soltou com a maior naturalidade do mundo que a presença dele seria mais leve sem mim. Ele disse que sentiu o estômago virar. Como assim leve? Ele perguntou. E Eunice explicou com aquela calma venenosa que eu conhecia bem. Felipe, você sempre foi muito ligado à sua mãe. E isso te fragiliza. Agora você é marido. Precisa se libertar desse vínculo. Libertar. Aquela palavra fez meu peito tremer. Felipe disse que na hora ficou sem ar, como se tivesse enxergado de repente a engrenagem que movia tudo aquilo. Ele contou que perguntou se ela e a Clara tinham planejado me excluir, e que pela primeira vez Eunice se irritou. Não foi exclusão, ela disse. Foi organização. Ele disse que ali perdeu o controle pela primeira vez, que levantou a voz, pediu respeito, exigiu a verdade. E foi aí que a máscara caiu. Eunice disse que uma família harmoniosa começa quando certas figuras deixam de influenciar. E antes que ele pudesse responder, ela acrescentou: sua mãe teve você sozinha, Felipe. Ela depende emocionalmente de você. Ela não sabe largar. A Clara estava certa em te proteger. Ele me contou isso com um olhar que misturava dor e descrença. Disse que naquele momento sentiu vergonha. Não de mim, mas de ter acreditado em qualquer coisa que viesse daquela mulher. Mãe, eu vi quem ela realmente é. Vi como ela fala de você. Vi como ela me enxerga. Vi que, para ela, eu sou um projeto. Ele me disse algo que mexeu comigo profundamente. Mãe, ela não quer só te afastar de mim. Ela quer controlar minha vida inteira. E então ele respirou fundo e completou. E eu deixei. Quando ele disse isso, eu senti uma tristeza grande, mas também um orgulho silencioso. Porque admitir isso não era fraqueza, era força. E agora, filho? Perguntei. Ele me olhou firme, com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. Agora eu não vou mais deixar, nem ela, nem a Clara. Eu não sabia ainda o que viria depois disso. Mas eu sabia de uma coisa: as estruturas daquela família iam tremer. Quando o Felipe disse que não ia mais deixar que a Clara e a Eunice controlassem a vida dele, eu senti algo dentro de mim se ajeitar, como se finalmente uma peça tivesse encontrado o encaixe certo depois de anos fora do lugar. Mas ao mesmo tempo,
Eu sabia que aquele momento de lucidez vinha acompanhado de um peso enorme. Não era só acordar, era enfrentar. E antes de continuar, me diz aí, você já percebeu que a verdade, quando chega, cobra um preço alto? Eu perguntei ao Felipe o que ele pretendia fazer a partir dali. Ele respirou fundo, passando a mão no rosto. Disse que precisava de tempo para pensar, mas que estava decidido a colocar limites. Mãe, eu vivi tanto tempo no automático que agora eu nem sei o que é minha opinião e o que é influência delas. Ele confessou. Aquilo me cortou. Ouvir meu próprio filho dizer que perdeu o senso de si mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu cheguei mais perto dele, sem tocar, só para que ele sentisse minha presença. Disse que estava ali, que ele não precisava passar por isso sozinho, mas que também não precisava se sentir culpado por não ter visto antes. Expliquei que manipulação não acontece de uma vez. Ela é construída devagar, disfarçada de cuidado, de preocupação, de amor. E quando a gente vê, já está preso em algo que nem sabe nomear. Felipe ficou quieto, teimosamente encarando um ponto na parede. E então disse: a Clara tentou me ligar no caminho para cá, um monte de vezes. Perguntei se ele tinha atendido. Ele negou. Disse que não estava pronto. Ela vai fazer drama, mãe. Vai chorar, vai dizer que eu estou escolhendo você. E eu não quero que vire isso. Não é sobre escolha. É sobre respeito. Eu senti um orgulho enorme dele naquele momento. Orgulho por ouvir algo tão maduro vindo de alguém que, até ontem, parecia inseguro para tomar qualquer decisão que contrariasse a Clara. Ele estava crescendo diante dos meus olhos, mas do jeito certo dessa vez, não pela pressão, mas pela consciência. Falei para ele que quando a Clara ligasse de novo, ele precisava ser firme. Explicar tudo com calma, mas sem voltar atrás só porque ela choraria. Choro não é argumento, eu disse. Ele sorriu de canto, um sorriso triste. Eu tô percebendo isso agora. Ele me contou que, na conversa com a Eunice, ela tentou colocar a culpa em mim por tudo. Que disse que eu era traumatizada, carente, que precisava de ajuda. Quando ele repetiu isso em voz alta, eu vi no rosto dele um arrependimento tão profundo que quase doeu olhar. Mas não doeu por mim, doeu por ele. Porque perceber que alguém te manipulou por tanto tempo tem um sabor amargo que fica na garganta por dias. Eu nunca pensei que ela fosse capaz de falar assim da senhora, ele disse num tom quase de lamento. Eu sempre achei que, no fundo, ela só era exagerada. Mas agora eu vejo que tem maldade ali. Eu não queria alimentar ódio no coração dele, mas também não ia tapar o sol com a peneira. Respondi que sim, que algumas pessoas sabiam usar os sentimentos dos outros como ferramenta, e que a Clara aprendeu isso com a mãe. Felipe respirou fundo e olhou para mim de um jeito que eu nunca vou esquecer. Mãe, eu preciso me afastar delas. Minha primeira reação foi proteger, dizer que ele precisava pensar com calma, mas ele continuou. Eu não tô falando de terminar o casamento agora, mas eu preciso de espaço. Eu preciso respirar. Preciso saber quem eu sou longe delas. Ele parecia um homem pela primeira vez. Não o menino que eu criei, não o marido assustado pela chantagem da esposa, não o genro domesticado pela sogra. Era o Felipe, o meu filho, o que eu tinha criado com tanto esforço. Eu perguntei o que ele ia dizer para Clara quando ela finalmente o encontrasse. Ele olhou para o celular na mesa, como se esperasse que ela ligasse naquele exato segundo, e respondeu: a verdade. Que o que aconteceu no casamento foi cruel, que ela me colocou contra você, e que, se ela quiser continuar casada comigo, isso não pode se repetir. Eu senti minha garganta fechar. Não porque eu queria ver conflito entre eles, mas porque eu jamais pensei que veria meu filho se posicionar assim. Ele estava lutando por ele, e por mim também. Eunice me disse que eu precisava me libertar de você. Ele falou, olhando para mim de um jeito triste. Mas agora eu percebo que, na verdade, eu precisava me libertar era delas. Eu segurei o choro, porque aquele momento não era sobre dor, era sobre coragem. Depois daquela conversa intensa, o Felipe ficou um tempo em silêncio, respirando fundo, como se estivesse tentando reorganizar o próprio mundo por dentro. Eu não mexi, não pressionei, não interrompi. Deixei ele sentir. Às vezes, o silêncio é a única forma de alguém descobrir a própria verdade. E antes de continuar, me diz aí,
Você já viu alguém que ama finalmente despertar depois de anos vivendo no piloto automático? Ele se levantou, andou até a janela e ficou olhando para a rua, com os ombros tensos. Percebi que ele estava pensando em tudo ao mesmo tempo. Na Clara, na Eunice, em mim e até nele mesmo. Vi o rosto dele mudar aos poucos, não de tristeza, mas de responsabilidade. Quando ele virou, disse que precisava de tempo sozinho para processar, mas que não queria se afastar de mim. Mãe, eu quero ficar um pouco aqui, se a senhora não se importar. Eu disse que a casa era dele desde sempre, que ele podia ficar o tempo que precisasse. Ele sentou no sofá outra vez, mas dessa vez mais perto de mim, e disse algo que me pegou de surpresa. Eu quero que a gente fale tudo o que nunca falou. Senti um peso se mover dentro do meu peito. Não era só sobre o casamento. Era sobre anos de coisas deixadas subentendidas, de dores engolidas, de distâncias que a gente fingiu não notar. Então vamos falar, eu respondi, tentando manter a voz firme. Expliquei para ele que por muito tempo eu deixei de me impor porque tinha medo de perder o pouco que eu tinha da presença dele, e que esse medo foi me calando, me apagando. Ele ficou me ouvindo com os olhos marejados. Eu disse que talvez eu tivesse errado nisso, por não ter colocado limites antes, por não ter mostrado que o amor também precisa de respeito. Ele balançou a cabeça e disse que a culpa não era minha, que fui eu que o criei, não fui eu que o transformei nesse homem indeciso. Mas eu respondi que a vida é feita de escolhas, e que a gente aprende tanto com as nossas escolhas quanto com as que deixamos que façam por nós. Ele me olhou, emocionalmente exausto, e confessou uma coisa que eu não esperava ouvir. Eu mudei por causa da Clara de um jeito que nem percebi. Achei que estava sendo um bom marido, mas estava deixando de ser um bom filho. E isso dói. Eu coloquei a mão na dele, com cuidado, e disse que ainda dava tempo de mudar o rumo. Que as relações podem ser reconstruídas quando existe verdade, mas que dessa vez a verdade precisava começar por ele, não por mim. Felipe respirou fundo e disse que iria passar a noite ali, porque não queria voltar para casa carregando aquela confusão emocional. Eu concordei. Ele precisava desse espaço. E eu também precisava saber que ele estava ali, perto, protegido do desgaste emocional que vinha enfrentando. Preparei um chá, deixei ele beber devagar e percebi que aos poucos a tensão ia se dissolvendo no ar. Enquanto ele descansava no quarto de hóspedes, eu fiquei na sala refletindo. Era engraçado perceber como a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de horas. De mãe humilhada e solitária na porta de um casamento, eu tinha me tornado o porto seguro do meu filho novamente. Mas não era aquele porto seguro que aceitava tudo calada. Era um porto seguro firme, consciente, que agora sabia do próprio valor. E foi ali, naquele silêncio de fim de noite, que meu celular vibrou. Olhei para a tela e senti o estômago revirar. Era uma mensagem da Clara. Preciso falar com você. Agora. Eu respirei fundo. Já sabia que aquele momento chegaria. E percebi que, depois de tudo que tinha acontecido, eu finalmente estava pronta. Pronta para ouvir. Pronta para responder. Pronta para não aceitar menos do que merecia. A história, a partir dali, não seria mais sobre dor, seria sobre posicionamento. E eu estava mais preparada do que nunca. Quando vi a mensagem da Clara dizendo que precisava falar comigo agora, eu senti algo curioso dentro de mim. Não foi medo, não foi raiva, não foi ansiedade, foi uma sensação de firmeza, como se tudo o que eu tinha passado até ali tivesse me lapidado para aquele exato momento. Eu olhei para o celular, respirei fundo e respondi: podemos conversar, mas antes, saiba que não aceitarei mais desrespeito. A mensagem saiu limpa, sem tremor, sem hesitação. Parecia que eu estava finalmente me escutando de verdade. Ela demorou alguns minutos para responder, e nesse tempo eu caminhei até a cozinha para beber um copo d'água. Cada segundo parecia preparar o meu corpo para a conversa que estava por vir. Quando o celular vibrou novamente, li a frase que já imaginava: estou indo aí. Eu só disse, ok. Não ofereci justificativas, não pedi que viesse outro dia, não tentei adoçar nada. A conversa precisava acontecer exatamente ali, naquela hora. Quando ela chegou, bateu na porta com uma mistura de pressa e nervosismo.
Antes de abrir, eu respirei fundo uma última vez. Abri a porta e ela entrou sem pedir licença, como sempre fez. Mas dessa vez, algo estava diferente. Não em mim, mas nela. Clara estava com os olhos inchados, o rosto cansado e um olhar que misturava temor e agressividade. Eu percebi na hora. Ela não estava ali para pedir desculpas. Estava ali para tentar recuperar o controle. Você colocou o Felipe contra mim. Ela disse logo de cara, com a voz embargada, mas ainda afiada. Eu a encarei com firmeza. Disse que apenas mostrei a ele a verdade que já estava acontecendo há muito tempo. Ela negou, gesticulando, dizendo que eu sempre fui manipuladora, dramática, posse de mãe e que eu estava arruinando o casamento dela. Eu ouvi tudo sem interromper. Deixei ela derramar cada palavra, cada acusação que ela já repetia em silêncio há anos. Quando ela terminou, eu falei com calma, mas com uma firmeza que eu mesma não sabia que tinha. Clara, eu não coloquei ele contra você. Você fez isso sozinha quando decidiu me excluir da vida dele. Ela tentou argumentar, dizendo que eu não me encaixava, que eu deixava ela nervosa, que eu invadia demais. E foi ali que eu entendi algo profundo. Clara tinha medo de mim, não porque eu fiz algo errado, mas porque eu existia fora do controle dela. Eu era a única coisa que ela não conseguia moldar. Eu disse que estava cansada de ser tratada como um problema. Contei que sabia de tudo, das conversas com a Eunice, dos comentários que ela fazia sobre mim, da forma como ela manipulou o Felipe emocionalmente. Ela congelou. O choque nos olhos dela mostrou que ela não estava esperando que eu soubesse tanto. Perguntei por que ela me via como rival. Por que uma mãe que fez tudo pelo filho era ameaça para ela. O silêncio dela foi revelador. Depois de alguns segundos, Clara finalmente disse algo que eu nunca vou esquecer. Porque você é importante para ele de um jeito que eu nunca vou ser. Foi ali, naquele momento, que eu entendi a raiz de tudo. Não era ódio, era insegurança profunda. Clara tinha medo não de mim, mas do amor que meu filho sentia por mim. Um amor que existia antes dela e que ela nunca conseguiria apagar. Eu respondi: o amor de mãe não compete com o amor de esposa. Você só não entendeu isso. Ela respirou fundo, com os olhos marejados, mas com o orgulho ainda preso na garganta. Disse que o Felipe estava mudando, que estava distante, que parecia outra pessoa. E eu respondi com toda sinceridade: ele não está mudando, ele está despertando. Quando ela se calou, percebi que algo se quebrou entre nós duas. Não um laço, porque nunca houve um, mas uma ilusão, a de que ela conseguiria continuar controlando tudo, a de que eu iria continuar me calando, a de que meu filho nunca enxergaria o que estava acontecendo. Foi então que ela perguntou: e agora? Eu respirei e disse: agora quem decide é o Felipe, mas eu não vou mais aceitar ser apagada. Ela ficou alguns segundos parada, como se tentasse absorver aquilo. E pela primeira vez desde que a conheci, Clara não respondeu nada. Quando ela saiu, fechando a porta atrás de si, eu senti minhas mãos tremerem. Mas era uma tremedeira boa, uma descarga emocional. Eu sabia que aquilo não terminava ali. Ainda haveria mais uma conversa, a mais importante de todas. Felipe teria que escolher não entre nós duas, mas entre permanecer preso a uma vida manipulada ou construir uma nova, verdadeira. E eu estava pronta para o que viesse. Quando a Clara saiu, levando com ela aquele silêncio pesado, eu fechei a porta devagar e encostei as costas nela. Respirei fundo, como se finalmente estivesse permitindo ao meu corpo perceber tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Eu sabia que aquele momento não era o fim. Era a antessala do verdadeiro acerto final. O fim viria quando o Felipe decidisse qual caminho seguir, não entre duas mulheres, mas entre duas versões de si mesmo. Antes de continuar, me diz aí, você já viveu um momento em que percebeu que a vida inteira estava prestes a mudar? Não demorou muito para que o Felipe saísse do quarto. Ele me olhou com aquele semblante de quem carrega 1000 pensamentos apertados na cabeça. Perguntou com cuidado o que a Clara tinha dito. Eu contei tudo, sem esconder, sem suavizar, sem exagerar. Ele ouviu calado, sem interromper, sem se justificar. E quando eu repeti a frase que ela tinha dito,
Você é importante para ele de um jeito que eu nunca vou ser. Vi a expressão dele mudar. Não de raiva, não de orgulho, mas de compreensão profunda. Ele se sentou ao meu lado e ficou um tempo olhando para o chão antes de finalmente dizer: Mãe, eu não posso continuar vivendo dividido. Eu preciso tomar uma decisão que seja minha. Eu esperei, com o coração apertado, sem tentar puxar a resposta para nenhum lado. Então ele levantou o olhar e completou: Eu e a Clara vamos dar um tempo. Ela precisa entender limites. E eu preciso recuperar quem eu sou. Eu senti uma mistura de alívio e tristeza, porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Mas também senti orgulho. Um orgulho imenso. Ele estava finalmente escolhendo não a mim, mas a si mesmo. E isso, para mim, já era vitória suficiente. Passei a mão no braço dele e disse que estaria ao lado dele, qualquer que fosse o caminho que ele escolhesse depois desse tempo. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, mas sincero, e me abraçou. Um abraço inteiro, daqueles que a gente sente o coração do outro batendo. Ali, naquele abraço, eu entendi que o elo entre mãe e filho nunca tinha sido quebrado. Só estava coberto por camadas de medo, culpa e manipulação. Nos dias seguintes, ele começou a reorganizar a vida. Dormiu alguns dias na minha casa, depois voltou para o apartamento apenas para pegar suas coisas e dar espaço para que Clara também refletisse. Ele disse a ela, com calma, que queria respeito, que queria limites, que queria verdade. Eu não estava presente nessa conversa, mas ele me contou cada detalhe depois. E eu percebi como ele tinha amadurecido em tão pouco tempo. A Clara, pelo que ele disse, ficou abalada. Tentou negociar, pediu novas chances, chorou, culpou a mãe, culpou a minha influência, culpou tudo e todos. Mas Felipe se manteve firme. Disse que só poderia pensar em um futuro se ela aceitasse que eu fazia parte da vida dele. Não como obstáculo, mas como raiz. E ali eu percebi algo que aprendi tarde demais. Quando você conhece seu valor, as pessoas ao redor também precisam aprender a te enxergar de um jeito novo. Algumas conseguem, outras não. Algumas semanas depois, Felipe me confessou que não sabia o que seria do casamento, mas sabia que não voltaria a permitir que alguém o afastasse de mim. E eu entendi, dentro do meu coração, que nossa história estava entrando em um novo ciclo. Ele mais maduro, eu mais consciente. E nós dois, finalmente, no mesmo lado da vida. Hoje, quando penso naquele dia em que fui expulsa do casamento do meu próprio filho, eu sinto uma dor misturada com gratidão. Dor porque nenhuma mãe merece viver aquilo. Gratidão porque aquilo me acordou, me fez recuperar minha voz, me fez enxergar o que estava sendo tirado de mim aos poucos e me devolveu algo que eu achei que tinha perdido: minha força. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer a moral dessa história, e talvez você precise ouvi-la. Quando você se cala para manter a paz, alguém usa esse silêncio para te apagar, e quando você finalmente decide falar, a vida muda. Não porque o outro muda, mas porque você muda. E quando você muda, tudo ao redor precisa se reorganizar. Deixa nos comentários o que achou da história e como reagir.